Ei, viu aquela pessoa? Nossos olhares se cruzaram por um instante e, sério, achei que fosse morrer de nervoso. Com aqueles piercings, parece uma daquelas gangsters que saem por aí causando só por diversão. Essa é Saeun Jung, uma garota de 17 anos. Só pela aparência já era julgada pelos colegas, até pelos professores. Por outro lado, temos Jo-Yo Ho, da mesma idade, que não entendia o motivo de tanto burburinho. Seu amigo explica que era sobre a nova aluna transferida e pergunta se ele ainda não a viu. Esse é Park Chan, amigo de Jae-Yu. Ele não se lembrava da garota, talvez porque ela sempre sentava no fundo da sala. Quando seu amigo a apontou, mencionou que era aquela menina que estava distraída mexendo nas unhas. Seu amigo também não sabia muito sobre ela, já que tinha estudado em colégios diferentes. Mas isso não importava para o protagonista, que ficou com uma cara de bobo só de vê-la. Havia boatos de que ela era uma gangster da região, ou até filha de alguma agência nacional. Mas rumores à parte, não era a primeira vez que ele a via. Jo-Yo resolveu se aproximar. A garota o encarou com uma expressão séria e perguntando se por acaso se conheciam. Ele, sem rodeios, perguntou se seu nome era Soyun, o que ela confirma, já imaginando que ele queria arranjar briga ou algo assim. Mas para sua surpresa, Jo-Yo se declarou apaixonado, a convidando para sair, assim do nada. Seiyun ficou parado, tentando processar aquelas palavras, e logo seu rosto ficou vermelho de nervoso. Seiyun era uma nova aluna na escola secundária Seirin. Sua presença forte e marcante já a tornava uma figura conhecida, mesmo antes dos boatos começarem a circular. Mas agora, aquele cara ali na sua frente não estava nem um pouco interessado nos rumores, e ele simplesmente se declarou logo de cara. Seiyun não sabia o que fazer, então decidiu sair correndo, afinal nem o conhecia e queria que ele a deixasse em paz. Mas Jo-Yo insistiu para que pelo menos conversasse com ele por um segundo. Ela gritou que não ia parar porque ele pediu, o chamando de idiota. Depois de uma perseguição intensa, Seiyun finalmente se cansou e parou, sem entender como aquele maluco ainda tinha fôlego para segui-la até ali. Jo-Yo, também exausto, pediu que ela parasse de fugir. Sem paciência, Seiyun perguntou por que ele era tão persistente. Sorrindo, ele se apresentou oficialmente como Jo-Yo, repetindo mais uma vez seu pedido para que ela saísse com ele. Você vai ser minha fêmea. Seiyun, completamente envergonhada, mandou ele parar de falar essas coisas, dizendo que ele só podia estar brincando com ela. Além disso, não tinha nada nela que pudesse ser considerado atraente. Seus olhos eram afiados, estava cheia de piercings, e sua expressão rabugenta só fazia com que as pessoas a interpretassem errado. Para piorar, era a primeira vez que se viam. Como ele podia dizer que gostava dela só de olhar? Jo-Yo não negou nada do que ela disse, mas tinha uma justificativa convincente. Para ele, todas essas características faziam dela uma garota incrivelmente fofa, o que novamente a pega de surpresa. Seiyun pergunta se ele estava maluco, e ele responde que estava sim, mas de amor por ela. Então ele explicou que naquela manhã acabou se perdendo no caminho para a escola, já que não conhecia bem a rota. Como resultado, chegou muito mais cedo do que o necessário, mas enquanto caminhava, passou por um prédio e viu uma garota fofa acariciando um gatinho. Por alguma razão, não conseguiu evitar de imaginá-la vestida como uma gata. Caralho, o cara tá atacante insano. Seiyun ficou vermelha de vergonha. O HP dela já tá praticamente zerado. Só golpe violento. Ela não podia acreditar que ele a tinha visto naquela situação. Agora ela roía as unhas, pois havia abaixado a guarda por ser muito cedo, e não imaginava que um pervertido haveria naquela situação. Mas nosso prota revela que a história ainda não acabou. Ao chegar cedo na sala de aula e notar que ninguém mais estava ali, ele se perguntou se ninguém costumava chegar adiantado como ele. No entanto, no fundo da sala havia alguém. Ao se aproximar, percebeu que era a mesma garota gata fofa de antes. Ele não esperava que estudassem na mesma turma, mas por alguma razão o clima parecia diferente. Seus leves roncos e a maneira como dormia a deixavam ainda mais encantadora aos olhos dele, fazendo seu rosto corar.
Caralho, o cara tá impossível. Seyun o questionou, indignada sobre o que diabos de papo de pervertido era esse que ele tava observando dormir. O protagonista respondeu que assistiu por apenas 10 minutos, nada mais que isso. Mas o atacante ainda não terminou. O olhar ameaçador dela o fez sentir seu coração disparar. Até mesmo aqueles dentes afiados lhe pareciam adoráveis. Além disso, o piercing estrategicamente posicionado, os cabelos castanhos naturais, os cílios longos, o rubor repentino quando ficava envergonhada, a nuca delicada visível através do casaco semiaberto, seus olhos sutis e pele morena com um leve brilho, tudo nela destacava ainda mais o charme do uniforme escolar. Carai, vai com calma, lobo mau. Cada detalhe reforçava que ela era exatamente o tipo dele, e ele se perguntava o que mais descobriria para admirar nela. Perdendo a paciência, Seyun mete logo um socão na cara dele, mandando-o pelos ares, pensando que ele era só um maldito pervertido falando bobagens. No entanto, ela também acabou tropeçando e caindo. A verdade é que Seyun nunca teve nenhuma experiência romântica nos últimos 17 anos. Por isso, era natural que nunca tivesse vivenciado uma proximidade física com alguém do sexo oposto. Seyun logo se levantou, um pouco trêmula, achando estranho ter caído em algo tão macio. E ao observar melhor a situação, parece que caiu em cima do Golias, o guerreiro. Nervosa, ela tenta dizer que não era o que estava parecendo. Nosso prota, ao observar que ela estava praticamente montada no meninão, fechou os olhos e aceitou seu destino, desejando morrer assim. Ela não entendeu o que ele queria dizer, mas seu corpo percebeu antes de sua mente. Algo está se levantando, o que fez Seyun confirmar sua suspeita de que ele não passava de um pervertido, dando-lhe mais um golpe. Depois disso, ela saiu nervosa, deixando claro que não queria que algo parecido acontecesse de novo, senão ia capotá-lo. Seu ataque foi sem dúvidas devastador, mas por dentro ela repetia para si mesma que não podia se deixar enganar. Não seria iludida só porque a chamou de linda. Infelizmente, romper essa barreira impenetrável era praticamente impossível. Mas no fundo, havia uma pequena possibilidade de que Joyo já tivesse sido implantada em seu coração. O que ela sentia não era raiva nem desprezo, era confusão, algo que poderia evoluir para algo maior. E assim finalizamos nosso primeiro capítulo. Sonhei e Elin, amigas de Seyun, se perguntam o que ela tem hoje. Desde aquele momento vergonhoso, ela tem tentado se convencer de que tudo não passava de uma coincidência. Não tinha sido intencional acabar sentada sobre ele, mas e se começassem a namorar? Não, sem chance. Sonhei começou a suspeitar do motivo de sua inquietação, perguntando se poderia ser por causa daquele cara que se declarou para ela mais cedo. Seyun negou, mas Sonhei diz que no fundo ela deve ter ficado feliz, pois pela primeira vez alguém reconheceu o quanto ela era adorável. Ela nunca imaginou que algo assim aconteceria. E logo na cerimônia de boas-vindas, foi então que Elin lhe deu um tapinha nas costas e comentou, em tom brincalhão, que quando ela fizesse 18 já poderia se casar legalmente e meter bala. Nesse momento, o protagonista entrou na sala, todo remendado, após passar na enfermaria. Chang olhou para ele e perguntou se ele havia sido atropelado pelo caminhão Khan. Mas o protagonista apenas sorriu e disse que não foi nada, apenas um tropeço, caiu da escada. Seyun começou a refletir, se perguntando se talvez tivesse exagerado ao golpeá-lo, já que o mandou direto para a enfermaria. No entanto, ele agia como se nada tivesse acontecido. Depois de pensar bastante, Seyun tomou uma decisão. Pediria desculpas mentalmente, pois o que ela realmente queria era uma vida escolar tranquila, sem confusões, e que a partir de agora manterá o máximo de distância possível dele. Porém, do nada, o protagonista se senta ao lado dela como quem não quer nada. Seyun ficou indignada e gritou, perguntando por que ele se sentou ali tão casualmente. Joy, com um sorriso confiante, respondeu que aquele era seu lugar. E ainda perguntou se ela não havia visto o mapa dos assentos.
Se-Yun não fazia ideia, pois queria apenas se manter longe de qualquer tumulto e escolheu um lugar no fundo da sala. A simples ideia de ter que lidar com ele durante todo o ano a fez estremecer. Para piorar, ele sorriu novamente, com toda a sua ousadia, e sugeriu que se dessem bem nesse próximo ano. O plano de Se-Yun de ficar de boa na sombra foi completamente arruinado. Mais tarde, em casa, Se-Yun encarava o próprio reflexo no espelho. Só de lembrar das palavras do protagonista, seu rosto voltou a corar intensamente e ela começou a tremer outra vez. Mas logo ela sacudiu a cabeça para afastar esses pensamentos duvidosos. Suas amigas estavam certas, ela estava agindo de maneira estranha. Ao sair do banheiro, tomou um susto quando outra garota apareceu do nada. Era sua irmã, Hana Soyoung, que perguntava por que ela estava gritando daquele jeito. Essa é dentro. É dentro até se for fanboy. Quer dizer não, ou talvez sim. Ainda envergonhada, Se-Yun responde que não era da conta dela, mas sua irmã apenas a encarou de forma séria, dizendo para Se-Yun não dar trabalho para ela. Mais uma vez, sua irmã insistiu para que ela confessasse o motivo de tanto alvoroço. Depois de hesitar um pouco, Se-Yun decidiu perguntar algo, mas essa cena parecia ter um tom completamente diferente do que parecia. Caramba, o autor caprichou nessa cena, hein? Cê puxou, merece um aumento peniano. Deu a vida no desenho. Com um tom meio envergonhado, Se-Yun perguntou se por acaso ela estava talvez um pouquinho bonita ou fofa naquele dia. Hana ficou surpresa com a pergunta e sem entender muito bem, achando que ela estava brincando. Mas após pensar um pouco, pergunta se Se-Yun por acaso tinha namorado. O que deixa Se-Yun completamente sem jeito, dando um tapão amigo nas costas da irmã, até fazendo o celular da irmã voar longe, dizendo para ela não falar bobagens, falando que ela tá indo muito longe nas brincadeirinhas. Em resposta, Hana entregou uma sacola para ela, a sacola do lixo que ela deveria ter jogado fora. Se-Yun havia esquecido completamente disso, e agora não tinha escolha a não ser sair para resolver isso. Antes de ir, sua irmã ainda pediu que trouxesse sorvete de chocolate. Durante o caminho, ela se pegou questionando o motivo de estar tão preocupada com essas coisas. Ela não via necessidade de ter um namorado naquele momento, então por que ela estava tão incomodada? Se-Yun conheceu aquele garoto apenas hoje, e sua primeira impressão dele não foi nada boa. Mesmo assim, não conseguia tirar da cabeça aquela cena de mais cedo. Ela tentou afastar os pensamentos, mas por mais que tentasse, não conseguia. O garoto sempre voltava à sua mente. Joyol pica de mel. Isso a frustrou tanto que acabou gritando no meio da rua para que ele saísse de sua cabeça, inclusive dizendo o nome dele. E para seu completo desespero, o protagonista estava bem ali, acenando para ela entusiasmado. Nesse momento, ela só consegue pensar que a vida realmente é uma merda. Jo Yo-ho, seu novo colega de assento, era um cara que conheceu hoje. Ele era imprevisível, cheio de ações inesperadas, mas não importava o quão aleatório ele fosse. Como era possível que ele simplesmente aparecesse na sua frente no meio da noite? Então Se-Yun perde o equilíbrio e acaba caindo e torcendo o tornozelo. Joy rapidamente perguntou se ela estava bem e pediu que esperasse um pouco enquanto procurava algo na mochila. Ela apenas ficou observando enquanto os dois se sentavam. Caralho, o autor tá trabalhando, hein? Tá se puxando, tô tirando o chapéu. Eu gosto assim, atenção aos detalhes. Ele examinou sua perna e disse que parecia ser apenas um leve impacto muscular, nada grave. Grave mesmo foi o impacto que você fez no meu coração. Ela afirmou que estava bem, mas se era assim, por que de repente sentiu dor no tornozelo? Refletindo, Joy comenta que talvez ela tenha batido sem perceber quando caiu antes, ou seja, quando ela deu aquela montada em cima dele mais cedo. Imediatamente Se-Yun desviou o olhar, pensando como ele podia estar tão tranquilo depois de tudo aquilo. Sem jeito, ela se desculpa por mais cedo, falando que estava meio confusa. Isso não era algo que acontecia com frequência, e meio que ter agredido ele.
o que faz Joy começar a rir, dizendo para ela não se preocupar, que tá de boa depois de uma boa noite de sono, contando que quando fazia exercícios já havia se machucado muito pior do que aquilo. Seiyun ficou surpresa e perguntou como assim exercícios. Ele explicou que havia ficado um tempo parado, mas que hoje finalmente voltou à academia e estava retornando de lá. Ela então questionou se era por isso que ele carregava um curativo na bolsa, mas também quis saber por que havia parado por tanto tempo. Porém, Joyo respondeu de forma vaga, dizendo apenas que aconteceu algumas coisas, mas que quando correu com ela mais cedo, percebeu que estava completamente fora de forma. Por isso, decidiu recomeçar os treinos. De qualquer forma, achava que isso tinha sido algo positivo, pois nesse caminho teve a chance de vê-la novamente. Sem jeito, Seiyun começou a insistir que, como havia dito antes, não era sociável e muito menos bonita. Bonita é, e o autor faz questão de ressaltar isso. Só perde pra irmã, aquela o autor simplesmente deu a vida pela causa. Muito obrigado, autor, você é um amigo de verdade. Então, pediu para que ele parasse de se envolver com ela, pois já havia passado por muitas coisas, e talvez não fosse a pessoa que ele imaginava. O protagonista concordou com ela. Talvez ela não fosse uma boa opção para ele, ou talvez não fosse exatamente a pessoa que ele pensava que era. Mas isso não significava que ele simplesmente deixaria de gostar dela do nada. Essas palavras a fizeram se lembrar de um antigo amigo que ela perdeu o contato porque suas personalidades não combinavam. Existem várias razões para as pessoas se afastarem, pois cada um tem experiências diferentes, valores distintos e influências que moldam sua forma de ser. Ele não conhecia seu passado, mas se esse era o motivo pelo qual ela queria se afastar, então no futuro poderia encontrar razões para gostar dela. Então, o protagonista bateu palmas e fez um único pedido, que ela dê tempo a ele. Não precisava corresponder aos sentimentos dele, e ele jamais a forçaria a isso. O que realmente queria era que ela aproveitasse o tempo ao seu lado, e conforme fossem se conhecendo melhor, caso ambos se sentissem confortáveis, ele diria novamente que gostava dela. Caramba, o cara realmente é jogador caro. Vou até anotar aqui essas frases. Seiyun ficou ainda mais envergonhada ao perceber que ele pretendia tentar se confessar novamente. Mais tarde, em casa, voltamos para a nossa Hana, que pergunta por que tanta demora. Ao entrar, Seiyun já correu para o quarto se trancando, o que só deixa Hana ainda mais confusa. Assim que se jogou na cama, começou a gritar de novo, e sua irmã do lado de fora chegou à conclusão de que aquilo com certeza tinha a ver com um garoto. Que isso, rapaz, olha o sapinho, sapo bom, sapo apreciável. Depois de se acalmar um pouco, Seiyun começou a se perguntar se havia dado uma resposta errada. Quando Joyo perguntou se ela concordava, ela o encarou nos olhos, olhos que pareciam incapazes de mentir. Engolindo seco, ela respondeu que bem, poderia ver no que dava. Então Joyo pega em sua mão e dizendo que apesar de suas dúvidas, no fim das contas, ter ido à academia naquele dia valeu totalmente a pena. Afinal, além de retomar seus treinos, teve a chance de vê-la novamente, agora com roupas casuais, que a deixavam tão encantadora quanto o início do dia. Finalizando com um você realmente não percebe o quanto é bonita. Seiyun tentou dormir depois de tudo isso. E digo tentou porque não conseguiu pegar no sono de jeito nenhum. Passou a noite inteira pensando no que havia acontecido. No dia seguinte, Joyo notou sua expressão e perguntou se por acaso ela estava doente. Nesse momento, a professora de educação física anuncia que era obrigatório que todos deveriam se juntar a um clube escolar. Só sei que o autor deu a vida nos frames da Hana. Tá maluco? Nice demais! E um salve pros membros. Muito obrigado. Se quer continuação, deixa o like e comenta aí se o autor deu a vida ou não.